Olá, que a bênção de Deus, que a graça do nosso Deus seja derramada sobre a vida de cada um que nesse momento assiste e acompanha este vídeo da lição de hoje. Vamos estar lendo hoje a nossa lição no dia 4 de outubro de 2024, que vai dar em Abacuque, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Nós vamos estar fazendo a lição de hoje ali no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, do verso 1 ao versículo 10. Porém, antes de ler a leitura de hoje, de comentar, de falar sobre a lição de hoje, porque todos os dias eu cuido de fazer o resumo, fazer o comentário das lições diárias da nossa revista. Então nós seguimos as lições diariamente e então fazemos um resumo da lição, fazemos um comentário da lição que serve para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado espiritual e para a nossa edificação espiritual. E tudo eu destaco que é para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, que permite com que eu faça esse trabalho, esse vídeo, essa edição, e Deus que permite com que eu poste no YouTube, no nosso canal Maravilhoso Conselheiro, e assim essas lições correm por várias partes desse país e até por vários lugares também do mundo, outros países. Então a lição de hoje, aqui no livro de Abacuque, capítulo 3, vai ser uma lição de Deus falando algo impactante, algo importantíssimo para as nossas vidas, para o nosso aprendizado, para a igreja mesmo. E também quero ressaltar o seguinte, vou fazer aqui um resumo também, recordando e lembrando a lição do dia de ontem, do dia 3 de outubro. Ontem a nossa lição, ela finalizando ali o capítulo 1 do livro de Abacuque. E é uma lição muito importante também. Faço questão de estar relembrando, faço questão de estar falando, comentando essa lição que no caso foi no dia de ontem, mas eu quero fazer recapitular, quero fazer um resumo também, relembrando a lição de ontem ali no final do capítulo 1 do livro de Abacuque. Começando ali no caso do versículo 12, quando o Abacuque diz o seguinte: não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Olha que expressão interessante do profeta. Nós não morreremos, ó Senhor. Ó Senhor, para juízo puseste tu, ó rocha, chamando Deus agora de rocha, ó rocha, o fundaste para castigar. Abacuque aqui agora fazendo uma declaração importantíssima. Se caso você que ouve esse vídeo ainda não fez uma decisão ao lado do Senhor Jesus, ainda não confessou Cristo como Senhor e Salvador, essa mensagem aqui da lição é para você. Abacuque relata Deus como meu Senhor, meu Deus, meu santo, é o que o profeta Abacuque fala. Ou seja, ele está falando pessoalmente, ele não pode falar por você. Ele não pode falar que Deus é o seu Senhor. Ele não pode afirmar com certeza que Deus é o seu Deus, que você adora, que você glorifica, que você se entrega, se submete a Ele. Abacuque, ele não pode falar por mim, ele não pode falar por você, mas ele falou por Ele, meu Senhor. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Então ele ali tomando uma decisão de expressar de acordo com o sentimento dele, pessoal dele, que o Senhor era o Deus dele, que o Senhor era o santo da vida dele. E fica aí para você. E para você? Você pode então dizer que o Senhor para você é o teu Salvador? É o teu santo? Ou você tem outros deuses? Ou você tem outros santos? O Abacuque, ele não pode falar pelos outros, mas ele falou por si, ele falou por ele. O Senhor é o meu Deus e o meu santo. Eu quero dizer para você que você tem que também tomar essa atitude e essa decisão. E saber declarar o que Deus é para você. O que Deus é na sua vida. Como você declara o que Deus significa para ti?
o que Deus, o que Ele importa, o tanto que Ele importa para você. Como você declara isso? Você não precisa falar isso daí para 1000 pessoas, você não precisa ligar para uma rádio, ligar para um canal de televisão para publicar isso. Não, mas você pode declarar, afirmar isso no dia a dia, para as pessoas que estão ao seu redor, que o Senhor é o seu Deus. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor, quem manda em você, quem ordena, quem comanda você, quem é o seu rei, que está sentado no trono do seu coração. Então Ele que manda, Ele que ordena, Ele é o teu comandante, e não outros nomes ou outras pessoas, mas o Senhor, Ele é o teu Deus. Você tem que declarar isso, porque é uma declaração pessoal. Eu não posso falar por você, eu posso falar por mim. Eu, Valdenir Júnior, o Senhor é o meu Deus, Ele é o meu santo. Cristo é o meu bom pastor, o meu Salvador. Cristo é o meu rei. Cristo é o meu Deus. É igual Tomé, lembra Tomé? Senhor meu, Deus meu. Então eu posso falar, afirmar isso pessoalmente, por mim. Agora, e você? Pode também dizer essas palavras? Que o Senhor é o teu Deus? Que Jesus Cristo é o teu Salvador? Então Abacuque continua ali, né, na lição de ontem ainda, já no versículo 13, relatando o seguinte, que o Senhor é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Fica aí um outro aviso, meu amigo. O Senhor não aceita o pecado. O Senhor não aceita a transgressão da lei dele como algo normal. O Senhor não tolera a injustiça, a maldade, o pecado como algo normal. Não, o Senhor condena o mal, o Senhor condena o pecado. Não é normal coisa nenhuma a desobediência a Deus, a transgressão contra a lei de Deus, não é coisa normal coisa nenhuma. Isso ofende a Deus e levanta a ira de Deus. É o que estava acontecendo aqui na época de Abacuque. Deus irado com a maldade, o pecado e a desobediência de Judá. Então Deus ali levantando os caldeus para castigar a desobediência de Judá. Ali, nesse contexto. E para nós hoje, temos que entender que o Senhor não se agrada do pecado. O Senhor Deus se agrada da obediência e sujeição à sua vontade, à sua palavra. A obediência à sua palavra. Foi isso que Samuel orientou, falou, advertiu Saul, que o Senhor Deus se importa mais com o sacrifício do que a obediência à sua palavra? Obedecer é melhor, maior, é mais do que sacrificar. Obediência. O Senhor quer obediência. O Senhor quer a submissão à vontade e à palavra dele. É isso que ele quer. E ele é puro de olhos. Então, como ele é santo, olha a afirmação que Abacuque disse: meu santo, Senhor, meu Deus e meu santo. Por que essa palavra santo? Porque o Senhor Deus, ele abomina o que é pecaminoso. O Senhor não se agrada do que é sujo, imundo, o que é pecado. Ele ordena o arrependimento. Ele quer e ele ordena o abandono do pecado. Lembra do que Pedro afirmou em Atos 3, verso 19? Arrependei-vos e convertei-vos. O Senhor quer o arrependimento. O Senhor quer o abandono do pecado. Isso que o Senhor Deus quer. Ele não quer que o homem continue na transgressão, continue na desobediência. O Senhor quer o abandono do pecado. Por isso que ele é tão puro de olhos, que ele não pode contemplar você, ele não pode admirar você em sujeira. Você atolado até o pescoço na imundície. Não. O Senhor Deus, ele quer lavar você e com o seu sangue vertido na cruz. Ele quer te purificar de todos os seus pecados, de todo o mal que você, porventura, venha a estar praticando. Ele quer te libertar, te santificar. E assim, ele quer olhar para você um remido, um perdoado, que foi lavado, purificado pelo sangue do Senhor Jesus, porque ele é puro de olhos e ele não pode aceitar, tolerar aquilo que é pecaminoso. E quando eu falo de pecado, falo do adultério, falo da mentira, falo da inveja, falo da soberba, do orgulho, falo da ganância. Quando eu falo de pecado, eu falo da violência em si, eu falo de crimes
prática de crimes, o furto, o roubo, o homicídio, eu falo do estupro, eu falo de vários estelionatos, eu estou me afirmando o pecado de uma forma generalizada. Deus não tolera o pecado, ele não aceita o pecado. Mas ele pede o arrependimento e o abandono imediato desses pecados. E aí ele te recebe, aí ele te abraça, aí ele te recebe por filho, aí ele te salva, te leva para o céu, te dá a vida eterna. E aí ele então tem prazer de não só te contemplar, mas como ele tem prazer de morar em você. Fazer seu coração de moradia dele. Olha que maravilha. É a lição de ontem. Vamos para a lição do dia de hoje. Hoje, dia 4 de outubro, nós vamos estar aprendendo a oração que Abacuque ali fez. Vamos estar lendo? Começa ali no versículo 1 do capítulo 3 de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Abacuque, então, sob forma de louvor, cantando, ele expressa essas palavras que vamos estudar na nossa lição de hoje, nessa sexta-feira. Vemos ali, então, Abacuque expressando para com Deus. É incrível vermos no livro do profeta Abacuque um diferencial de vários outros profetas. Vários outros profetas escrevem, relata Deus falando aos homens. Deus cobrando, ensinando, advertindo, Deus corrigindo, Deus reprovando o homem. Deus falando com o ser humano. E aqui, Abacuque tem um diferencial dos outros profetas. O Abacuque aqui, ele escreve, ele falando com Deus. Ele perguntando as coisas a Deus. Vemos isso, no capítulo 1 ali de Abacuque. E aqui no capítulo 3 de Abacuque, nós vemos ele em oração. Que bom, irmãos, nós temos essa liberdade de expressar nossos sentimentos, nossas dúvidas, nossos temores, expressar os nossos receios, nossas ansiedades, essa liberdade que o crente tem para se manifestar a Deus. Ele tem um Deus que está pronto a ouvi-lo. Ele tem um Deus, como eu falei, é pessoal, é uma coisa pessoal. Abacuque tinha esse Senhor pronto a ouvir ele. Eu tenho um Senhor, o Senhor Jesus Cristo, pronto a me ouvir também. E você? Você tem o Senhor Jesus disponível a você para te ouvir também? Então é uma coisa pessoal. Mas se você também tem esse escape para a sua vida, que é Cristo, a solução, a saída, a única saída, aliás, a única solução, não tem outra. Se você tem Cristo para você se abrir para com Ele, para você rasgar seu coração e você então falar, se dirigir a Ele em oração, em louvor, perguntando, se você tem esse Senhor, você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Que bênção é ter o Senhor para ouvir-nos, para atender-nos. É o que acontece aqui. Ele louva o Senhor. Nós vamos ver aqui que nessa oração ele louva a Deus. Por que ele louva a Deus? Porque o Senhor ouviu a oração dele. Porque o Senhor ouviu as perguntas dele. O Senhor respondeu às orações dele. Ele louva o Senhor. E isso que temos que fazer. Louvar o Senhor por cada bondade dele. Louvar o Senhor, engrandecer o Senhor, porque Ele nos ouve também a nós, que Ele nos atende, que Ele nos concede. Eu lembro do saudoso irmão Geraldo Tononi, que está com o Senhor hoje. O irmão Geraldo Tononi dizia, nós temos mais que agradecer a Deus do que pedir. E ele dizia que Deus nos dá mais do que nós merecíamos. O irmão Geraldo dizia isso. E é verdade, nós temos que agradecer a Ele mais do que pedir. E quando Ele nos dá as coisas, nós temos que agradecer a Ele, porque Ele nos dá mais ainda do que nós merecíamos. Ele nos dá o que precisamos, mas Ele nos dá além do alimento, além da saúde, além de um teto, de uma casa, além de tantas maravilhas que Ele nos dá, às vezes Ele nos dá até mais, porque Ele é poderoso para fazer além do mais do que pedimos e além do que pensamos. Ele é poderoso para isso, então Ele merece ser louvado. Então ele merece ser exaltado. Então ele merece ser glorificado. Então ele merece um culto de ação de graça todo dia. Porque ele é maravilhoso, bondoso, piedoso. E ele ouve a oração e os pedidos dos seus filhos. Oração de Abacuque. Versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi.
Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aqui agora no versículo 2, posso dizer que vai ser aqui o tópico da lição de hoje. O avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. É o que o Abacuque fala com o Senhor. Aqui tem várias verdades. Primeiro, não provém do homem o avivamento. Provém de Deus. Começa por aí. Aviva, Senhor. Ó, então o avivamento vem de onde? Vem de nós? A iniciativa é nossa? Nós que iniciamos esse processo de avivamento? Já começa por aí. É Deus que faz, que realiza. É Ele que opera o avivamento. Aqui o Abacuque ora ao Senhor, se dirige ao Senhor dizendo: aviva, Senhor. Aviva. Porque não vem do homem esse processo. Isso é obra de Deus. É Ele que toca, é Ele que faz acontecer o avivamento. Aviva, Senhor. O que? A minha obra? O que eu trabalho? Aviva, Senhor, o meu serviço? Aviva, Senhor, o que? A tua obra. Outra verdade preciosa aqui. Não é para avivar o nosso trabalho. Não é para avivar a nossa obra. Ele não está pedindo: Senhor, aviva aquilo que eu faço. Amados, é muito importante sim o nosso trabalho prestado. É muito importante sim a nossa dedicação, nosso empenho, nossa obra. É importante. Eu não estou falando que nós não temos que trabalhar. Temos e muito, hein? Temos que trabalhar em muita coisa. Mas aqui a preocupação do profeta é em relação ao quê? A obra que pertence a Deus e não a minha obra. Então o profeta fala: Senhor, aviva a tua obra, porque o reino é de Deus, a obra é de Deus, o serviço é de Deus, e o profeta é preocupado com a obra de Deus, que precisava de um avivamento, que estava morta, né? Que se é para avivar, porque morreu, está morta, não está morrendo, já morreu, então aviva, dá vida de novo. Vivifica, dá a vida, porque está morto. Então a preocupação do profeta era com a obra de Deus. E a nossa preocupação? Fica aí a minha pergunta no dia de hoje, a nossa lição. Você se preocupa com a obra de Deus? Ou você é frio com a obra de Deus? Ou você é desatento em relação às necessidades da obra de Deus? Ou você não está nem aí? Você se preocupa com a obra de Deus a ponto de orar falando: Senhor, o teu reino, a tua seara é grande. Senhor, a tua obra é imensa, é grande. Senhor, eu estou preocupado porque a tua obra é a prioridade sobre todas as outras obras que existem. Senhor, eu me preocupo com o teu reino. Abacuque preocupado com a obra que não era dele, era de Deus. E ele então dizendo: Senhor, aviva a tua obra. A tua obra não pode esmorecer. A tua obra não pode parar. A tua obra não pode morrer. Aviva a tua obra. E Deus é fiel. O Senhor é o Senhor da seara. Ele é o dono da obra. Ele é o dono da seara. Ele é o dono do trabalho. E nós temos que ter essa disponibilidade de pensar nessa obra. Nos dedicar a essa obra. Então, pedir a Deus: aviva a tua obra no meio dos anos. Porque ela não pode parar, ela não pode enfraquecer, ela não pode morrer. E eu digo que se a obra de Deus está cada dia mais se decaindo, a culpa, nós somos culpados por não nos dedicar, não nos preocupar, não nos envolver, não ajudar. A gente ficar de longe observando quem está fazendo e criticando ainda. E pior é isso, criticando quem está fazendo. E nós temos que mudar a nossa concepção. Aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos, eu lembro do Silas Malafaia. O Silas Malafaia, muitos anos atrás, ele dizendo que é no meio dos anos, não no começo do ano, né? No meio. Porque às vezes começa bem. Começa naquele pique. Começa naquela disposição. Começa até animadinho. Começa até bem. Mas vai caminhando. Chegou na metade da viagem. Olha que percurso interessante. O meio, vou basear aqui com a Bíblia. Ó, olha o tamanho da Bíblia, vem até aqui, né? A largura aqui da Bíblia, aqui mais ou menos 20 centímetros. O meio, aqui ó, essa posição aqui mais ou menos no meio. Mesma distância
para cá, para voltar, é a mesma distância para continuar. Então quando você vem, para no meio e fala, vou voltar atrás, e começa a caminhar voltando atrás, rapaz, a mesma distância para voltar é a mesma agora para chegar lá no destino. E por que nós enfraquecemos no meio da viagem? Por que nos enfraquecemos no meio da trajetória? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, porque é exatamente nesse percurso, nesse momento, em que a gente precisa e necessita de mais alento, de mais vigor. Precisamos de uma injeção de ânimo, precisamos de uma força, e essa força vem de Deus. Efésios capítulo 6, verso 10, fortalecer no Senhor e na força do poder dele, se fortalecer em Deus. É no Senhor que é a nossa força. Então, para a gente que estamos já no meio dos anos, nós já estamos já no meio da viagem, que eu acabei de falar, a mesma distância para voltar, a mesma de prosseguir, então vamos prosseguir, precisamos de nos fortalecer em Deus e na força do seu poder. E não, a força ela não vem de outras fontes, só em Deus. Então ali Abacuque fala, viva a tua obra. Aí no nosso resumo do dia de hoje, nossa lição, eu quero tocar nesse ponto. O que é o avivamento? Para muitos o avivamento é começar a gritar. Isso é avivamento. Para muitos é começar a dançar, erguer a mão, falar, tô avivado, olha, tô renovado. Isso é avivamento. Para muitos, falar 20 falar ao mesmo tempo, e você não sabe quem está falando, você não sabe o que está falando. Para muitos, falar bagunçado, se ninguém está entendendo nada. Para muitos isso é o avivamento. Um monte de crente gritando, todo mundo falando embolado, ninguém sabe o que cada um está falando. Está sendo avivado. Para muitos o avivamento é isso. É bater palma, é rodar, é dançar, é levantar a mão para cima e dançar, e rodar. Para muitos o avivamento consiste nisso. Aí eu quero dizer para você, o avivamento é isso. O avivamento é obedecer a palavra de Deus. É aquele que está dormindo até o dia de hoje, sonolento, dormindo no pecado. Aquele que está acomodado num cristianismozinho morno. Ele então acorda, ele desperta. E quando ele desperta, até para falar, opa, nós estamos decaindo. Nós estamos caminhando do jeito que nós estamos caminhando para o precipício. Está errado. Ei, não é esse caminho não. Nós estamos fazendo errado. E ele então desperta. Não adianta você falar língua, falar 20, 30 línguas e no final das contas deve, não paga o que deve, não paga, está devendo anos fiado e não paga, pega dinheiro com os outros e não paga, mas está lá rodando a mão, está lá rodopiando e falando em língua, mas dá mau testemunho, conversas frívolas, fala coisas que não é para falar, é fofoqueiro, é intrigueiro, é mentiroso, inventa para falar, calunia os outros, calunia os irmãos, fala mal de tudo e de todos, fala mal da política, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala mal da família dele, fala mal de tudo, só fala mal, mas tá levantando a mão e batendo palma, tá avivado. Para ele isso que é avivamento, é abandonar o pecado, o avivamento, é parar de mentir, parar de trair, parar de adulterar. Olha que avivamentozinho bom, acordar. Você acorda, você desperta do sono que você está, na negligência, e você então muda de comportamento. Você então muda de atitude. Você age diferente. Aonde você roubava água e luz, você não rouba mais. Onde você sonegava imposto, você não vai mais sonegar, porque você entendeu que como crente, como convertido, isso é feio. Você vai parar de cobiçar a mulher do outro. Você vai entender que como crente isso é feio. Você vai parar de trair, você vai parar de mentir. Você vai parar de enganar os outros, dar golpe nos outros, dar calote nos outros, enganar, estelionato. Você vai parar de comprar coisa roubada dos outros, receptação. Você vai parar de cometer pecados, parar de ser orgulhoso. Isso é avivamento. Eu não sou mais soberbo, não sou mais avarento. Até ontem eu estava 10, 20 anos na igreja com avareza. Eu estava 10, 20 anos indo na igreja tomando Santa Ceia, sendo materialista, só pensando no meu umbigo, só pensando na minha vida, nos meus problemas, esquecendo, ignorando o pobre, ignorando o irmão necessitado,
ignorando quem precisa de ajuda, de estender a mão para quem precisa. Até ontem, eu estava 20 anos vivendo dessa forma. Agora eu acordei, eu vou começar a socorrer as viúvas, começar a socorrer os necessitados. Agora eu vou começar a estender a mão para quem precisa de ajuda. Vou parar de mentir, vou parar de enganar o pastor, vou parar de enganar a igreja, vou parar de enganar a minha esposa, vou parar de mentir, parar de trair, parar de mentir contra a sociedade. Isso é um avivamento. Você acha que é ficar gritando e continuar em pecado? Você acha que é ficar rodopiando, batendo palma, levantando a mão e dançando e continuar frívolo, continuar negligente, carnal, materialista? Isso? Você está enganadíssimo. Isso não é avivamento, não. Avivamento é obediência. Memoriza isso. Avivamento é começar a obedecer. Se até ontem eu estava em falha, se até ontem eu estava em débito, um crente, mas falhando, agora eu quero acordar, despertar e vou avivar. Agora eu vou trabalhar com mais dedicação, agora eu vou trabalhar com mais empenho, agora eu vou trabalhar com mais força, com mais gás, agora eu vou trabalhar com mais vontade, vou dar bom testemunho. Agora vou incentivar os outros, vou motivar os outros, vou dar bom testemunho, vou ser exemplo dos fiéis. Eu vou ser exemplo para falar com os irmãos, olha, faça como eu estou fazendo, hein? Olha, agem como eu estou agindo, hein? Já pensou? Chegar nesse nível, chegar nesse patamar de falar com as pessoas isso? Olha, façam como eu? Então, avivamento é isso! É começar a se submeter à vontade de Deus, começar a se dobrar e se colocar sob a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus conforme Deus quer. E não conforme eu acho. Conforme Deus quer. Avivamento é isso. É você acordar, despertar e parar de pecar. E ir para a igreja, ir de cabeça erguida, ciente que você está melhorando. Que você está correndo atrás do prejuízo. Que você não é mais um crente morno de até ontem. Que você não é mais aquele crente negligente de até ontem. Que não dizima, que não oferta, que não colabora com a obra. Não, avivar é você acordar e falar, opa, deixa eu melhorar, deixa eu consertar o que precisa, deixa eu melhorar o que precisa ser melhorado. Isso você faz. Agora levantar a mão é fácil, não é? Ficar lá de mão, isso é fácil, não é? Agora é abandonar o pecado e falar não à cobiça, e falar não à inveja, à ira, parar de brigar, parar de porfia. E falar não a tudo que é do mundo, mundanismo, as coisas do mundo, que eu podia nomear um monte de coisa aqui, e falar não ao mundo, ao prazer mundano, ao resplendor mundano, e falar não ao pecado, ao diabo. Isso é avivamento. Se você nessa lição de hoje não melhorar a sua vida, se você está em falha, eu não sei para quem esse vídeo está indo, mas se você está em débito, em falha, se você não melhorar a sua vida a partir de agora, ouvindo esse áudio, não tem avivamento. Pode gritar o cu até ficar rouco lá na igreja. Pode rodar até gastar o solado do seu sapato. Pular até suar. E voltar para casa e continuar pecando na mesmice da vida cotidiana, da vida pequenininha, mesquinha. Nisso não é avivamento. Avivamento é a mudança de comportamento, de hábito, uma mudança, é acordar e melhorar o que precisa ser melhorado. E é isso que o Abacuque está preocupado. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E é isso que eu também estou preocupado no dia de hoje. Esse avivamento tem que acontecer e começar na igreja. Ali, onde todos os membros se enxergam, percebam essa debilidade, essa falha e consertem. Conserta isso. É ali, na igreja, começa esse avivamento assim, na obediência, na sujeição à vontade de Deus, na santificação. Na santificação, busca a santificação, empenhe pela santificação. Porque se você permitir o pecado na sua vida, se você não se santificar, como que você quer avivamento? Não adianta, igual eu tô falando aqui, você vai gritar até ficar rouco, pular até cansar, gastar o sapato todinho rodando, a noite inteira. Falando embolado, falando em língua todo mundo, e volta para casa, o mesmo materialismo, a mesma carnalidade, a mesma soberba, mesmo orgulho, a mesma avareza, o mesmo materialismo. Não, muda de comportamento. O avivamento começa aí. O avivamento começa daí. A vida no que está morrendo, a vida no que está morto, começa aí.
Quando você fala ao pecado, não. Quando você fala ao diabo, não. Quando você fala ao mundo, ó mundo, eu não estou sob o teu domínio, eu estou sob o domínio do Senhor, que é o meu Deus, que é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Santo. Amados, vamos ficar por aqui na nossa lição de hoje. Não dá para ler todos, comentar todos os versículos, que deveríamos falar do louvor, que ele louva a Deus, que ele fala da misericórdia de Deus. Na ira, lembra-te da misericórdia. Por que ele fala isso? Porque Judá está em pecado, porque Israel está em pecado, e ele sabe que em pecado ele vai sofrer a justa ira de Deus, o castigo. E ali ele fala da misericórdia de Deus, que ele sabe que o Senhor é misericordioso, ele sabe que o Senhor perdoa, ele sabe que o Senhor é compassivo, e o Senhor é misericordioso, e a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. E ele fala, Senhor, lembra da misericórdia, porque o Senhor Deus é rico, grande em misericórdia. Não dá pra gente continuar a nossa lição, né? Porque o tempo é escasso. Mas, amados, a lição de hoje é muito forte, muito importante. Ela é um despertamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Permita que o avivamento comece pela sua vida. Permita que o avivamento comece com você. E aí vai atingir toda a igreja. Quando todos forem envolvidos pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, quando todos derem lugar ao Espírito Santo de Deus, o avivamento acontece. Aí sim, louvar a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. Aí sim, buscar a Ele de todo o coração. Aí sim, tudo vai fazer sentido. Senão, você vai ficar gritando até amanhã. E o verdadeiro avivamento não vai vir. Fiquemos com esses ensinamentos, fiquemos com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém.